Bom dia, Brasil! Tudo bem, sétimo ano? Como que vocês estão, pupilos? Espero que bem. Bora começar nosso segundo bimestre, hein? Capítulo 3, o módulo 2. A gente vai começar a falar desse nosso país maravilhoso, do território brasileiro, tá? Então, a aula hoje bem introdutória também, sexta-feira, pós-feriado, vocês estão cansados, né? Enfim, vai ser bem tranquila a aula hoje, tá bom? Vou mudar a visualização da tela aqui pra gente ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então vamos lá começar o capítulo 3. Vou dar um zoom aqui. Então ele vai introduzir falando, né, da extensão e os limites do Brasil, do território brasileiro, tá? O território brasileiro, gente, né, ele vai ser o quinto país, né, de maior extensão territorial, tá? Do mundo. E além disso também ele vai ser o quinto país maior do mundo, né, em quantidade de habitantes, tá? Então são duas coisas diferentes. Então, primeiro, ele é o quinto país com a maior extensão territorial e ele é o quinto país com a maior quantidade de números de habitantes, tá? Então no começo ele vai dizer lá, o Brasil tem uma extensão territorial aproximadamente de 8,5 milhões, tá, de quilômetros quadrados, tá? E ele ocupa cerca de 50% da área total da América do Sul. Por isso, pode ser considerado um país de dimensão continental, ou seja, o Brasil, só o Brasil, né, pelo seu tamanho do seu território, ele tem praticamente o tamanho de um continente, ok? Um continente inteiro. Além disso, então, ele possui algumas ilhas oceânicas, né, como os arquipélagos de Fernando de Noronha, Trindade e o Martim Vaz. Tá? Aí aqui na tabelinha ele vai trazer, né, os primeiros 4 países que são maiores em extensão territorial, não em habitantes, em extensão territorial, tá? E ele está em quinto aqui, ó. Beleza? Tá? E aí, gente, a gente vai falar aqui então dos 4 pontos extremos do Brasil, né? Quais são então? Lá no estado, ó, vou dar um zoom maior aqui pra gente visualizar. Então tem lá no estado de Roraima, né, o Monte Caburai, né, que é uma formação rochosa, onde está a nascente do rio Island, né, que marca o ponto extremo norte do Brasil. Aí, em contrapartida, né, no extremo sul, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem o Arroio Chuí, né, que ele é um pequeno curso d'água que marca o ponto extremo sul do Brasil. No nosso lado do oeste, a gente tem lá no estado do Acre a Serra da Contamana, né, que é uma formação rochosa também, onde que tem a nascente do Rio Moa, que marca também o ponto oeste do Brasil. E no ponto leste do Brasil, nós temos lá na Paraíba, saudosa Paraíba, Nordeste, né, a Ponta dos Seixas, que é uma praia que marca o ponto extremo do leste do Brasil. E aí agora, presta bem atenção no que eu estou falando, marquem no caderno de vocês. Quais que são as vantagens e as desvantagens, né, de se ter um território tão extenso como o Brasil? Então, vamos começar a falar das vantagens, tá? Então, a primeira vantagem que a gente pode ver, né, colocar e anotar no caderno, é a vantagem a vantagem econômica, né, gente? Da economia, né? Qual que é? O Brasil, por ser, olha só, o tamanho dele, assim, quanta terra não tem para produção, né? A gente vai chamar isso de terras agricultáveis, que são terras que são propícias para fazer, né, para a produção da agricultura, né? Então, é uma vantagem, né? A gente consegue produzir bastante e isso gera dinheiro, gera economia para o país, tá? Certo? Outra vantagem também é que ele é um país, apesar de, eu falei, né, que ele é o quinto, né, maior, que tem o maior número de habitantes no mundo, né, ele não é tão bem povoado, tá? Ou seja, existem áreas aqui no nosso país que ainda não tem, que são vazias. E aí anotem no caderno, a gente vai dar o termo de vazios demográficos. São partes do país que não existe população, que não tem ninguém morando, que está lá, deserta, vazia. Né? Ninguém ainda está se apropriando para moradia, ninguém está se apropriando para agricultura, então tá lá, são os vazios demográficos, tá? Porém, em compensação, existem outras áreas do país, por exemplo, como no estado de São Paulo, né, que é muito povoado, tá? Então também é uma outra vantagem. E acho que a mais importante também que eu vou falar agora do último tópico das vantagens, é as paisagens, né? As paisagens naturais. A gente vai ver ainda esse ano, mais pra frente, porque o sétimo ano a gente estuda só Brasil em geografia.
os nossos tipos de relevo, os nossos tipos de vegetação, tá? Então, assim, a biodiversidade no Brasil é muito intensa, tá? O clima é favorável para todo esse tipo de vegetação florir, beleza? Então, eu falei das vantagens. Em contrapartida, quais são as desvantagens, tá? De ter um país tão grande desse jeito, um território tão amplo desse jeito. A primeira vai dificultar o que? O combate das desigualdades sociais. Lembra que a gente viu na última aula, que eu gravei a aula para vocês, falando sobre as desigualdades sociais no Brasil, que é muito grande, né? E a gente não tem o direito de julgar, né, se a pessoa fez ou não por merecer. Mas enfim, então, olha só como que uma coisa está interligada na outra. As desigualdades sociais é tão grande no Brasil porque o território é muito grande, então dificulta o governo combater as desigualdades sociais. É difícil controlar essa questão social num território tão extenso como o Brasil, tá? Uma outra desvantagem, né, vai ser o quê? Vai dificultar também o quê? O monitoramento das fronteiras, tá? E o que acontece, né, se não monitora, se não tem cobertura total das fronteiras? Aí tem o narcotráfico, que é o tráfico, né, internacional de drogas. Que mais? A biopirataria. O que é biopirataria? É o tráfico de animais silvestres, né? Se não tem esse controle fronteiriço, fica difícil. E aí, num território tão grande, é complicado você controlar a fronteira toda do território brasileiro, pelo tamanho da extensão dele, tá? E outra também desvantagem, né, são as invasões de posses de terras, né, que pode acontecer, né, atravessando a fronteira, o pessoal vir pegar um pedaço de terra, falar que é deles, né, se não tem um controle muito bem estruturado das fronteiras no território brasileiro. Vamos passar para a próxima página, então? Que ele vai falar a localização do Brasil no mundo, tá, gente? Então ele vai dizer que o território brasileiro está inteiramente localizado no oeste do meridiano de Greenwich. Olha a seta do mouse. Meridiano de Greenwich, oeste, sempre, né? Olhando de frente, olhando do lado esquerdo. Olha lá, Rosa dos Ventos. Vou dar um zoom para vocês verem, para vocês nunca se perderem no mapa. Rosa dos Ventos, oeste, lado esquerdo, tá? Então ele vai dizer que o Brasil está localizado ao lado esquerdo do oeste, né? Ao lado oeste do meridiano de Greenwich, né? Ou seja, no hemisfério ocidental. Nós temos 4 hemisférios. Olha a setinha do mouse. Hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Ok? Beleza? Então, suas terras também se estendem pelos hemisférios norte e sul do planeta, tá? Porque olha lá, tem um pequeno pedacinho lá do norte que passa da linha do Equador. Então, ele já está no hemisfério norte. Mas a porcentagem é bem baixa lá. 93% ainda está no hemisfério sul e 7% que fica no hemisfério norte. Ou seja, uma pequena área que está no norte da linha do Equador, tá? Beleza, tá então? Aqui está mostrando então a localização do Brasil no mapa mundi. Tá tranquilo? Nesse mapa acima, então, né, os limites foram representados por linhas que demarcam a área dos territórios. O extenso território brasileiro faz limite com quase todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Tá? Aí aqui ele vai trazer um obelisco, né? Esse é um monumento vertical, que né, em geral ele tem uma base quadrangular que vai diminuindo até culminar em uma extremidade pontiaguda. Esse limite entre os territórios como de um país, estado ou município pode ser indicado por um marco natural, como um rio ou uma montanha, ou artificial, construído pelo ser humano, como uma estrada ou um obelisco. Tá? Eu não sei se eu comentei já isso com vocês, eu não me lembro, não me recordo. Então, o que vai definir o limite, a divisa de um país com outro, ele pode ser natural ou ele pode ser construído. Por exemplo, o que divide a Europa, o continente europeu do continente asiático, é um monte chamado Montes Urais. Tá? É uma cordilheira muito grande que divide um continente do outro. Entenderam? É um marco natural que divide os dois continentes. Nesse caso aqui, né, é esse obelisco que divide, né,
o Brasil, da Argentina e o Paraguai, tá? É lá em Foz do Iguaçu, para quem nunca foi, fica aí a dica, é um lugar muito bonito, o professor já foi, já conheceu, é onde fica as cataratas do Iguaçu, e esse obelisco lá também, tá? Tranquilo? Foz do Iguaçu fica no Paraná, para quem não sabe, beleza? Dando sequência, ele vai trazer pra gente na próxima página, continua falando sobre a questão das fronteiras aí. Então ele vai falar que o Brasil possui uma extensão, né, fronteira terrestre e também marítima banhada pelo Oceano Atlântico, tá? Então ele vai dar a definição de fronteira. O que é fronteira? Faixa de terra que se estende ao longo da linha do limite territorial, tá? Ou seja, limite, ele sempre vai ser definido pelo marco construído ou um marco natural. E a fronteira é aquela transição entre um e outro, é aquele pedaço de terra que você atravessa um para o outro. Quer um outro exemplo de limite e fronteira? O limite do México com os Estados Unidos, por exemplo, é um muro que o Trump lá está querendo construir, é a cerca, tá? Mas aí tem um pedaço de terra ali que transita e aí entre o limite. Então isso a gente chama de fronteira. No mapa abaixo vai estar representada a extensão de fronteira terrestre e a fronteira marítima do nosso país, tá? Aí ele diz: observe os países que fazem limite com o Brasil e a extensão da fronteira de cada um, tá? Então aqui, ó, vamos diminuir o zoom um pouquinho. As linhas... Ai, tem que dar um zoom, gente, não dá pra ver nada. Ó, a linha laranjada é a fronteira terrestre e a roxa é a marítima, tá? Então lá, lembra que ele falou: o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto o Equador e o Chile. Aqui o Chile, tá? Ele não faz limite, ó lá, ele não encosta no Equador e nem no Chile. Do resto de todos os países ele encosta, tá? E a fronteira marítima que ele faz, né, com o Oceano Atlântico inteiro, que é banhado o Brasil inteiro pelo Oceano Atlântico, tá? Uma parte do Brasil com a costa leste. Tranquilo? Responda essas duas questões aí na apostila de vocês, não precisa me mandar foto, tá? E aí eu não vou pedir atividade para esse final de semana, pode ficar sossegados. Eu vou parar a aula por aqui, espero que vocês estejam bem. Tem gente ainda que não começou a fazer atividade avaliativa de geografia, que eu já passei semana passada. O prazo, se eu não me engano, tá lá até o dia 16. Eu também não me lembro por que eu coloquei um prazo tão grande desse jeito, mas tudo bem. Então não esqueçam de me entregar essa atividade avaliativa, tá valendo nota para o segundo bimestre. Se deu dia 16, não tiver postado a atividade avaliativa lá, eu vou fechar a atividade avaliativa, não vai poder mais me entregar. E aí vai ficar com 0. Ok? Beleza? Beijos, bom final de semana, abraço, fiquem com Deus. O professor está com saudade de vocês. Se cuidem. Até mais.